Fala, meus amigos, daquele jeitão, deve estar daquele jeitão mesmo, né? Afinal de contas, hoje a gente vai falar a respeito do filme Superman Lives, um filme que era pra ter sido, mas não foi. Afinal, por mais que muito levantem as mãos pro céu agradecendo o cancelamento dessa produção, outro tanto gostaria de imaginar como seria um filme onde o Nicolas Cage e o diretor Tim Burton nos provariam mais uma vez que o homem era sim capaz de voar, ou melhor dizendo, quase isso, já que saltar por quilômetros também estava valendo na loucura criativa dos anos 90. Então, se você quer saber toda essa história de Superman Lives, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Filho, preciso que vá na locadora devolver os filmes. E numa época em que filmes de super-heróis apareciam nos cinemas de 3 em 3 anos, isso na melhor das expectativas, e ainda assim quase sempre eram produções baratas e distantes do material original, o lançamento de um novo filme do Superman era muito aguardado por todos. E poderia, inclusive, revolucionar o gênero antes mesmo de Blade e X-Men fazerem isso, ou então teria simplesmente dizimado qualquer chance dessas produções chegarem à tela grande. Infelizmente, o resultado real a gente nunca vai saber qual poderia ter sido. O que a gente sabe é que o projeto Superman Lives continua sendo uma das maiores lendas da DC Comics quando o assunto é cinema, juntando dois dos nomes mais icônicos de Hollywood. O filme, planejado para estrear entre 1998 e 1999, teria o genial Nicolas Cage como Superman e o também genial Tim Burton como o diretor do filme. E todo mundo sabe, podem falar, alguns odeiam, outros amam, mas esses são dois caras que não têm limite quando o negócio é cinema. E a história, entre tantas imaginadas e descartadas, iria mostrar o Superman enfrentando a poderosamente artificial do vilão Brainiac, que a princípio seria uma criação do Jor-El, o pai biológico do Kal-El, mais conhecido como Clark Kent. E nessas, o nosso super-herói ia descobrir que foi o Brainiac o responsável por destruir Krypton depois que o Jor-El deu uma dispensada nele. E aí, o supercomputador vivo estaria vagando pelo universo, destruindo e coletando civilizações, até ser chamado para a Terra pelo Lex Luthor, na eterna busca por destruir o último filho de Krypton. Só que chegando aqui, o Brainiac absorveu o Lex Luthor em determinado momento do filme, pegando as memórias dele e assumindo uma forma humanoide. E no meio desse rolo todo, ia sobrar até para uma adaptação dos gibis da morte e do retorno do Superman, com o super-herói enfrentando o monstro Apocalipse em uma das maiores batalhas já vistas no cinema. E isso seria seguido por uma grande cena de funeral, com direito a uma participação do Batman e tudo mais. E depois, uma ressurreição com o Superman partindo para enfrentar o Brainiac, que ia se revelar como uma gigantesca aranha mecânica controlada por uma cabeça verde dentro de um tipo de aquário. Bom, essa história que foi narrada aqui faz parte de uma colcha de retalhos de roteiros que apareceram durante a pré-produção maluca desse filme lá nos anos 90. Bom, para começar, na primeira metade dos anos 90, os direitos cinematográficos do Superman ainda estavam em posse da família Salkind, até serem adquiridos pela Warner em 1993, colocando o projeto nas mãos do produtor Jon Peters, que já tinha sido produtor executivo dos dois filmes do Batman pelas mãos do diretor Tim Burton. Quem é você? Eu sou o Batman. E aí o produtor foi lá e chamou o roteirista Jonathan Lankin para escrever uma história que só foi entregue no início de 1995 e ainda assim não agradou a Warner por ter um tom bem parecido com o filme Batman Eternamente, que justamente ia estrear em 1995. E aí o Jon Peters foi lá e demitiu o Lankin e chamou o roteirista Gregory Poyer para escrever uma nova história do filme do herói que se chamaria Superman Reborn, com base nos quadrinhos da morte e do retorno do Superman, colocando o Brainiac como vilão principal e destruidor de Krypton, e com um Superman incapaz de lidar com a sua dupla identidade e a origem alienígena. E no começo, o Jon Peters queria ninguém menos que o Sean Penn para viver o Clark Kent / Superman. Só que os caras começaram, tanto ele quanto o Gregory Poyer, começaram com uma viagem muito louca que acabou batendo de frente com a Warner, já que os caras não queriam de jeito nenhum que o Superman usasse um uniforme e também não queriam que ele voasse. Na verdade, ele ia ter um supermóvel, talvez já pensando em vender brinquedos. I'll have to ask my accountant about that.
O caso é que a Warner não queria ver o Superman por aí voando em um supermóvel e bateu o pé e o Gregor Power foi dispensado, chamando para ocupar o lugar dele o super nerd faz tudo Kevin Smith, que reescreveu o roteiro e rebatizou o filme com o nome Superman Lives. Bom, dizem que essa história era um pouco mais condizente com os quadrinhos e inclusive manteve a história ali da morte e da ressurreição do Superman e também o Brainiac e o Lex Luthor como vilões. Além disso, foi aí que apareceu a participação do Batman no funeral do Superman, que também teria uma aparição do Pistoleiro, membro do Esquadrão Suicida, e ainda personagens como o Erradicador e o Super Cyborg. O Kevin Smith queria o ator e amigo pessoal Ben Affleck para viver o Superman, coisa que de fato aconteceria anos depois no filme Hollywoodland, Bastidores da Fama, quando Ben Affleck interpretou o ator George Reeves e, mesmo que indiretamente, vestiu o uniforme do Superman nos cinemas. Olha, o caso é que o Jon Peters e o Kevin Smith nunca concordaram sobre como seria realmente a versão do super-herói nos cinemas e o Kevin Smith até já acusou o Jon Peters em algumas entrevistas de botar umas regras bem absurdas para produzir o filme. Uma é que o herói não deveria ter um uniforme como o dos quadrinhos e sim utilizar armaduras dos mais variados tipos, parecendo que iria para um desfile do Clovis Bornai. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Outra é que o Superman também deveria enfrentar uma aranha gigante no final do filme e disso o Jon Peters não abria mão. E aí, para dar uma arredondada, o Kevin Smith diz ter criado uma aranha misturada com o Brainiac, que teria origem na tecnologia tanagariana, fazendo um link com o Gavião Negro. E por último, o Superman jamais poderia voar e apenas dar grandes saltos, como acontecia nos primeiros quadrinhos do Superman, sendo que muita gente não sabe, mas o Superman só passou a voar ao longo dos episódios do lendário desenho animado da Fletchers. Já o produtor nega essas acusações de exigências absurdas, afirmando que somente a aranha tanagariana seria a ideia dele. Bom, o Jon Peters, segundo muitos dizem, é um cara que tem um ego gigantesco, ele tem um ego bem inflado e também não parece ser o cara que conhece tão a fundo quadrinhos para saber que o povo tanagariano, né, tem tecnologia para isso, o povo lá do Gavião Negro. Isso parece ser realmente coisa do Kevin Smith. Então, eu acho que, olha, eu acredito um pouco mais na versão dele. E vocês, o que vocês acham? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E faz o seguinte, se tá gostando do vídeo, já aproveita para deixar aquele like felpudo e compartilhar com mais alguém que também goste dessa história do Superman, né? Bom, no meio de várias acusações entre produtor e roteirista, a Warner chamou o Tim Burton para o projeto, já que ele estava com moral depois dos 2 primeiros filmes do Batman e também Edward Mãos de Tesoura. O diretor encontrou em Nicolas Cage o seu protagonista, afinal, na época o ator era um queridinho de Hollywood e, segundo Burton, praticamente um alienígena da vida real e capaz de viver o super-herói do jeito que ele imaginava. Bom, já o Nicolas Cage diz que a história não foi bem assim e já falou em várias entrevistas que ele foi contratado antes do Tim Burton e quando ele entrou no projeto, o diretor era um tal de Renny Harlin. E aí, o Kevin Smith também ainda estava dentro da parada lá, organizando a coisa toda, fazendo o roteiro, e aí ele teve a ideia de chamar o Tim Burton. Bom, segundo o Nicolas Cage, ele tinha muita moral com os estúdios naquela época e a gente sabe que realmente tinha, né? Então, foi um pedido dele a contratação do diretor, justamente por saber que o Tim Burton tinha feito um excelente trabalho com Batman. Só que no início, a contratação teve bastante resistência da Warner e do Jon Peters, que só aceitaram quando viram que o Nicolau Cella ia pular fora da produção. Olha, pensando bem, essa conversa aí do Nicolas Cage e a própria resistência da Warner tem fundamento. Afinal, fazia pouco tempo que o Tim Burton tinha dirigido para a Warner a superprodução Marte Ataca, um filme cheio de estrelas e que foi um baita de um fracasso de bilheteria.
Pelo sim, pelo não, no final das contas, o Tim Burton embarcou no projeto no início de 1997 e o primeiro a rodar foi quem? O Kevin Smith, já que ele não vinha bem com o John Peters e, segundo dizem, o Tim Burton nem quis ler o roteiro dele. E aí, como o prazo estava apertadíssimo, já que a Warner queria lançar o filme no verão de 1998, o Tim Burton foi lá e contratou o Wesley Strix para fazer o novo roteiro, já que os dois tinham trabalhado juntos no filme Batman Retorno. E aí seria nessa versão do roteiro do Wesley Strix que tudo ficaria ainda mais megalomaníaco, com 1000 armaduras diferentes, o Nicolas Cage com cabelos compridos e ainda mais versões do Brainiac superando as evoluções de Pokémon e se tornando quase que um chefe final dos games da franquia Contra. Olha, outra, foi nesse roteiro que surgiu a ideia do Brainiac ser fundido com o Lex Luthor. Olha, o legal disso é que o Tim Burton queria contratar o grande Christopher Walken para viver o Brainiac e eu não vejo ninguém melhor do que ele para viver o papel na época. Já para interpretar o vilão Lex Luthor, o Tim Burton disse que não ia abrir mão de que fosse o Kevin Spacey. E apesar da contratação não ter rolado, como todo mundo sabe, alguns anos depois o ator seria de fato o Lex Luthor no filme de Superman, O Retorno. Olha, uma coisa que todos os envolvidos na produção na época dizem é que as fotos que rolam na internet hoje não reproduzem a verdade do que realmente ia acontecer. Eles falam que a maioria daquelas armaduras brilhosas, espalhafatosas, apareceriam rapidamente na fase em que o filho de Krypton ressuscita e se recupera até poder retornar para a batalha final contra os vilões. Já o cabelo do Nicolas Cage, melhor dizendo, a peruca do Nicolas Cage, só seguia a tendência do Superman cabeludo dos quadrinhos da época, como muita gente deve se lembrar. Olha, o caso é que a produção foi ficando cada vez mais enrolada, o pessoal da Warner estava irritado porque estavam gastando uma grana e não estavam vendo futuro na coisa, foram lá e demitiram o Wesley Strix, principalmente por causa da viagem megalomaníaca que ele queria fazer com o filme. E outra, o cara foi dizer em entrevistas que nunca tinha lido um quadrinho do Superman e nem queria. E aí, como uma última chance para Superman Lives, foi contratado o roteirista Dan Gilroy, que manteve o plot com o Apocalipse, a morte, o retorno, Brainiac, Lex Luthor e tudo mais, e ainda adicionou uma gravidez da Lois Lane e também ogivas nucleares, trazendo um gostinho ruim de Superman 4 em busca da paz. Festival de Verão. Terça, uma ameaça ao planeta Terra, desafiando os poderes do Homem de Aço. Superman 4, em busca da paz, com Christopher Reeve e Gene Hackman. Olha, nessa altura do campeonato, Tim Burton já tinha cogitado as atrizes Winona Ryder, Julianne Moore e também a Courtney Cox para o papel de Lois Lane, mas o nome mais forte naquele momento era o da Sandra Bullock. Já para ser o Jimmy Olsen, o diretor queria o ator e comediante Chris Rock para o papel e parecia que também não ia abrir mão disso. Olha, o caso é que o caldo desandou de vez, a Warner estava muito irritada, os caras já tinham gastado entre 15 e 30 milhões de dólares só nessa pré-produção fracassada e além disso, o John Peters começou a arrumar brigas gigantescas com o Tim Burton no meio do projeto. E aí, no final dessa briga e toneladas de dinheiro gasto em vão, o Tim Burton pulou fora da parada e a Warner chegou a cogitar em colocar o Kevin Smith de volta na direção, mas logo abandonaram tudo, mesmo com toneladas de dólares já investidos, já que no final dos anos 90, a Warner não estava muito disposta a riscos desnecessários. O mais irônico é que o Tim Burton pulou fora do projeto e assumiu a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça com o Christopher Walken no elenco. Enquanto isso, o John Peters tirou o cavalinho dele da chuva e levou para o Velho Oeste, já que ele foi produzir o filme As Loucas Aventuras do James West. Já sentiram, né? Aquele filme com Will Smith no papel principal. E olha, toda a grana que era para fazer Superman Lives foi parar nessa produção mais conhecida como uma bomba relógio, que comeu 250 milhões de dólares da Warner e lucrou menos que isso nos cinemas. He has an 80-foot tarantula. Yes, well, I was coming to that. Bom, pelo menos, o John Peters conseguiu realizar o fetiche dele e colocou o protagonista para lutar contra uma aranha gigante mecânica no final do filme. Bom, a gente nunca vai saber se o Superman de Nicolas Cage, usando uma peruca para ficar com mullets estilo anos 90, iria realmente funcionar ou se seria comparável a uma viagem no ácido. O que a gente sabe é que o projeto se tornou
uma das obras não feitas mais comentadas até hoje, e vira e mexe surgem abaixo-assinados pedindo a aparição do Super Cage em algum novo projeto. E olha, já surgiram várias ideias, algumas até aonde a DC Animation ia fazer uma animação longa-metragem mostrando como seria esse filme Superman Lives. Enquanto isso, um fã chamado Paul Freelang foi lá e fez por conta própria um curta animado, dando uma ideia de como seria o Nicolas Cage como Superman. Implore you to visit Earth, so that we might discuss the issue, or rather, the problem we call Superman. E aí, será que isso daria certo? Quem aí queria ver realmente o nosso Nicolau Cella saltando, né, dando uma de super, saltando por cima de edifícios, enfrentando aranhas gigantes e tudo mais, hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, faz o seguinte, se inscreve aqui e aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Vai ser muito legal ter vocês junto com a gente. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço e dizendo que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.